Qual a sua meta hoje? Superar limites? Entrar em forma? Ou é fugir da correria e passar mais tempo com a família e amigos? Nós da CELD promovemos há 17 anos qualidade de vida, esportes, diversão e cultura, fazendo da nossa missão proporcionar bem-estar com criatividade, paixão e disciplina. Pois nós acreditamos em você. Foque na sua superação, foque no seu desenvolvimento, foque nos seus sonhos e deixe que nós focamos em você. CELD, aqui viver bem não é uma meta, é uma rotina. Viva bem. Faça CELD. Socialização, educação e disciplina. Já dá para ter uma ideia do que a gente vai estar conversando hoje no nosso CELDcast sobre futebol, a nossa paixão maior da CELD, do Brasil e do mundo. Fique esperto que o nosso convidado hoje tem muita coisa para compartilhar e nos ensinar. Seja bem-vindo, Pablito, professor Pablito, ao nosso CELDcast. E para quem ainda não me conhece, não nos conhece, a gente está aqui na cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Eu sou a Aline Dalmolin e esse é o nosso canal CELD, onde a gente compartilha vivências, experiências, momentos únicos sobre qualidade de vida, disciplina, negócios, que a gente ama fazer negócios. E tudo com muita humildade, porque a gente ama aprender com os nossos convidados. E hoje o professor Pablito vai nos ensinar muita coisa sobre futebol, sobre disciplina e educação, né? A gente está aqui para aprender, para compartilhar. Seja muito bem-vindo. Agradeço a oportunidade desse convite, né? E poder passar um pouco da experiência, um pouco daquilo que a gente tem vivido com o futebol e com as crianças. Pablito, conta pra gente, porque eu sei que você é formado em educação física na parte de esportes. Então, Sim. de esportes você entende muito, de corpo humano, de movimentos, motricidade, desde 87. Então, você tem muita experiência, muita bagagem, né? Tanto no Brasil quanto no exterior. Mas conta pra gente, a escolha pelo futebol, como se deu isso? Aconteceu até de uma forma bem natural, né? Porque foi o período que eu vivi na Itália, na realidade, que foi de 94 até 2008. E aí, conseguindo reconhecer o diploma de Educação Física também na Itália e podendo começar a participar de projetos, eu fui convidado por uma sociedade esportiva para treinar um grupo de crianças, que era um grupo bastante numeroso para aquele lugar, porque um lugar de 6 mil habitantes, onde tinha 23, 25 crianças, né? Então, o futebol entrou, digamos, fora a parte que eu joguei também, né? Um bom período da minha vida até entrar na faculdade, em Passo Fundo, onde eu fiz a universidade. Então, foi um momento de colocar em prática esse aprendizado, essa experiência, né? E aprender também com uma outra realidade, que era uma realidade na Itália. Exatamente. E você, então, além de ex-jogador de futebol, né? Por isso que você escolheu dar continuidade em trabalhar com as crianças, então. Exato. Assim, a paixão pelo futebol é uma coisa que a gente, né, todo brasileiro que joga ou que jogou, tem ao natural. Trabalhar com criança foi um acaso, na realidade, porque eu trabalhava com adulto, dava aula também para ensino superior na Itália, na educação física. Então, descobri que eu tinha bastante afinidade, bastante sintonia com as crianças, foi uma coisa legal, né? Então, dali eu comecei, trabalhei 10 anos em categorias de base, em clubes na Itália, em sociedades esportivas, que eles chamam, que são pequenos clubes de província, né? Mas clubes muito bem estruturados, considerando, que nem eu disse, lugares, cidades com 6, 8 mil habitantes, aonde uma bela de uma estrutura e seja a parte, digamos, de material,
que é a parte própria estrutural do sistema desse clube. Então, a gente se sente muito valorizado e essa sintonia faz com que você vai querendo sempre mais, né? E compartilha com a gente, você também passou um período em Londres, é isso? Lá, como é que se deu o trabalho? Então, em Londres, quando você chega num país que não é o seu, né, sobretudo não tendo o domínio da língua, você vai fazer muitos trabalhos, né? Até eu sempre digo, quando perguntam, o que tu fez lá? Eu só é mais fácil dizer o que não fiz lá, porque a gente trabalha em muitas áreas. E aí o futebol começou a entrar também, né? Mas daí a gente participei de alguns campeonatos, e só a nível adulto mesmo, né? Então foi na Itália que isso ocorreu, essa oportunidade, que eu iniciei com esse trabalho. E vocês devem estar se perguntando, né? Como que a Aline conhece o Pablito? Como que tudo isso aconteceu? A gente tem o privilégio, né, de termos escolhido, estamos com os melhores, eu falo, os melhores professores, melhores profissionais da nossa região, está na CELD, e o Pablito faz parte de um deles. Inclusive a gente está aqui para compartilhar com vocês toda essa experiência, essa bagagem que o Pablito traz, mas inclusive temos lista de espera, gente, nas turmas que o Pablito tem lá na CELD, que vai de 6 anos, é isso? Não, de 4 a 12. De 4 a 12 anos, meninos e meninas. Sim. E temos lista de espera. Mas o que a gente realmente quer compartilhar hoje aqui, Pablito, é toda essa bagagem, tudo que você traz da parte da educação, da parte de clubes, porque muito diferente de muitos outros currículos que a gente conversa, você traz uma bagagem, um olhar muito do treinador, não é verdade? Sim. Você, como nos compartilhou agora, você sempre esteve muito na parte técnica, na parte de treinamento, tanto de base quanto também do profissional, né? Então isso traz uma diferença no olhar do profissional quando trabalha. Assim, ó, quando a gente vem vai para um outro país, a gente leva coisas nossas e também tem que estar aberto para esse aprendizado fora. O que eu vi muito fora? O treinador tem um respeito muito grande com relação a qualquer faixa etária. Então, se você trabalhar com um aluno de 3 anos, é o mesmo respeito do adulto. Então, não dá para deixar passar detalhes digamos, de um relacionamento ou do momento, porque a criança, ela é muito vulnerável, sobretudo, ela não está estruturada, ela está começando um percurso de estruturação da identidade, da autoestima. Então, são aspectos fundamentais, né, que eu notei que eles valorizam muito. Então, trabalhar com um clube estruturado, onde você é o treinador e você só se ocupa de treinar a equipe. Então, um exemplo é que a gente participava de torneios. Só que, mesmo sendo um clube pequeno, tinha pelo menos 2 ou 3 dirigentes acompanhadores, que são pais dirigentes, que se ocupam de tudo. Eu somente ia no vestiário e colocava o time em campo e dizia como é que eles iam jogar. Logicamente que não tem muita tática, não tem muito esquema para criança até 9, 10 anos, que é onde eles ainda estão, o brincar, né? Utilizam o futebol como uma brincadeira. E é um jogo, só que devagarinho a gente vai introduzindo a parte mais técnica, né? De mais qualidade, digamos, né? No jogo. Então, praticamente essa experiência fora, com os colegas também, treinadores, porque tinham, que eu disse, era um clube pequeno, mas tinha 1.200 atletas, de 4 até o time principal. Então, era bastante troca com esses colegas. E isso foi fundamental, assim, para mim amadurecer, e com essa experiência, quando eu voltei, isso está fazendo uma grande diferença. Por quê? Porque o olhar do aluno com aquela como sendo um ser único não é simples num grupo de 22, de 23 alunos. E eu consegui fazer isso acontecer. Então, que nem a Aline comentou, os meus grupos, eu não tenho vagas, eu tenho lista de espera, porque o objetivo principal da minha escolinha, do meu método, é colaborar no crescimento do ser como um todo. Então, antes de tudo, ele vai ser um bom aluno, para ele ser um melhor aluno, um melhor filho e um melhor craque também. Então, essa parte, digamos, de preparação do profissional e enfrentar
Crianças que vieram ali para socializar porque tem um amiguinho. Crianças que vieram ali porque jogam bola desde que nasceram. Porque os pais jogam, porque já está no sangue, né? E você colocar isso tudo junto e colocar como os objetivos, né? Que são os pilares do meu trabalho, que é a socialização, a educação, a disciplina e os fundamentos do futebol. Então, observando os fundamentos é o último aspecto. Porque o meu objetivo é colaborar no crescimento do ser como um todo, primeiro. Depois vai surgir os craques e eles vão ficar melhores, né? Maravilha, né? E vamos compartilhar aqui um pouco, vamos nos aprofundar nesses 4 pilares da tua metodologia. Vamos falar sobre a socialização. Eu vejo que você trabalha muito bem com os alunos, tanto que a gente já teve depoimentos no nosso Instagram, a gente tem depoimentos de mães, né? Que deixaram registrado como o filho, dentro da introspecção e da timidez, hoje são crianças que socializam, né? E foi assim, é importante os pais terem esse olhar, né, Pablito, para o que a criança pede. Se a criança pede por um esporte, que seja o futebol, ou um jiu-jitsu, ou algum esporte que, por mais que os pais não pratiquem, é necessário ele ter esse contato para ele justamente aprender a se socializar e aprender os limites dele. Tô certa ou tô errada? Tá certíssima. Tá certa. E conta pra gente, compartilha sobre a socialização. Como que você trabalha esse pilar na tua metodologia? Então, normalmente quando uma mãe entra em contato pedindo se tem vaga, que ouviu falar, ou que a CELD passou o contato, né, da escolinha, eu sempre pergunto se ele é uma criança que joga já futebol, para mim colher alguma informação sobre as características. Então, muitas vezes acontece de os pais estarem um pouquinho céticos com relação a colocar um filho muito tímido numa atividade coletiva. Então eu tranquilizo, eu preciso mais informações sobre isso, eles me passam, e quando o aluno chega, eu sempre peço, chega uns 10 minutinhos antes, para a gente conversar antes e tal, e eu explicar como é que é a dinâmica do treino. E eu introduzo esse aluno, apresento para o grupo e comento, né, que cada um, quando tem algum trabalho, por exemplo, um aluno que é muito fechado, muito tímido, que às vezes não quer que entra com a mãe de mãozinha no campo, a gente vai lá, a gente pega, agora a mãe vai assistir, você é o jogador agora. Então, esse valorizar a criança desde o princípio, desde o primeiro dia, faz com que ele comece a se sentir mais seguro em vir fazer atividade. Então, quando eu apresento para o grupo, um grupo que está treinando há 1 ano e chega um aluno novo, esse aluno nunca fez futebol, então nós vamos ter que ajudá-lo. Todo mundo tem que ajudar. Então, quando for na hora de fazer um exercício em dupla, vamos se disponibilizar, vamos lá, o que faz comigo. Então, são pequenos detalhes, às vezes, que fazem uma diferença muito grande. Porque, como a Aline comentou, eu tive alunos que vieram que entravam meio chorando, meio puxado, porque os pais querem que ele faça atividade, e que depois de poucos treinos, eles entravam no campo sozinho, e que já é uma evolução. Que eles, por exemplo, choravam por algum motivo e que não choram mais, porque a gente trabalhou os vários aspectos que envolvem, né, o estar em grupo. Então a socialização, para mim, é o principal, porque é o primeiro pilar que eu cito, que é a socialização. Essa socialização vai ajudar uma evolução do aluno e que mais tarde vai surgir na escola, porque eles vão crescer, vão ter 10, 12, 15 anos, vão fazer parte de outras atividades, teatro, seja cultural que esportivo, mas simplesmente apresentar um trabalho na frente da turma é um desprender, é uma evolução. Então, é assim o modo como eu vejo, como eu trabalho essa inserção, né, de um aluno novo num grupo através da socialização. Bacana, porque em cada faixa etária a gente tem uma socialização diferente, né? Exato. Aspectos diferentes para trabalhar com o atleta, com a criança. E a gente sabe que agora está muito na moda em falar sobre bullying, né? Certo. E a gente sabe também que o futebol, ele é muito propício a isso. Porque a famosa resenha, a famosa piadinha, Sim. São aquelas brincadeiras que hoje, para a cultura brasileira, é muito natural. Né? Eu estou há 15 anos lá na CELD, trabalhando com o público masculino no futebol. Então, a gente escuta e acaba se tornando algo muito natural. Sim. Porém, hoje a gente sabe que na educação, como está vindo nas escolas, está sendo trabalhado muito isso. E a gente tem um lado oposto, né, Pablito? Certo. Que é como é que eles chamam? A geração mimizenta.
Como que você trabalha isso com pais, crianças e com tua bagagem de conhecimento? Que já viu muita coisa mudar ao longo desses anos. Realmente é uma coisa bem forte, né? Não acontece muito, mas quando ocorre, por exemplo, um pai traz um aluno que é um pouquinho fortinho, né? Um pouquinho fortinho de peso. Esse aluno ele é mais lento e certamente ele veio para socializar, para fazer atividade, porque os pais querem colocar ele numa atividade física. Perfeito. O que a gente faz? A gente eu apresento o aluno. E uma coisa que eu trabalho muito, que é essa parte da educação, que é o segundo pilar, é o respeito para com o outro. Eu respeito todos pela unicidade, porque você é magrinho e baixinho, você é um pouquinho mais fortinho e mais alto, você é muito veloz, você é mais lento, cada um é único. Então, essa unicidade é que é colocada para o grupo que a gente tem que respeitar. É fundamental a gente respeitar. E se o colega não consegue fazer algumas coisas, a gente vai ao encontro, vai ajudar. Ajudar como? Fazendo atividade junto. Então, normalmente, quando eu escolho 2 alunos para fazerem atividade, não é assim, os melhores, os mais hábeis vão fazer. Não, os mais hábeis vão fazer com aqueles que estão iniciando. Porque os alunos copiam, as crianças copiam umas das outras. Seja o comportamento que os movimentos. Então, a parte de coordenação, ele vai ver, presta atenção do seu colega, porque ele já está mais tempo, então ele está um pouquinho mais adiantado, mais evoluído que você. Mas você, copiando ele, você vai chegar junto, vai chegar no mesmo patamar. Então, quando ocorre, às vezes ocorre, que algum aluno vem chorando e dizendo que ele me chamou de gordinho, ou ele disse que eu sou ruim. Eu paro o treino. Eu absolutamente paro o treino. Coloco ele sentado e falo sobre isso. Sim. Falo sobre o respeito com o outro, sobre a unicidade, sobre essa particularidade que, graças a Deus, que todo mundo é único. Porque se a gente fosse todos iguais, ia ser uma chatice. Então, quem tem alguma dificuldade nesse sentido, o grupo, eu chamo o grupo para ajudar. Para a gente crescer junto. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Quando acontece, eu paro tudo. Então, a parte da educação e do respeito, essa engloba essa parte aí também. Como, por exemplo, eu não admito palavrão, porque eu não digo palavrão. Eu já tenho isso dentro de mim, porque trabalhar com criança, as crianças, elas não fazem o que a gente diz, elas fazem o que a gente faz. Então, se a gente fazer uma coisa correta, eles vão copiar a gente. Se a gente valorizar eles se sente importante. Então, às vezes, alunos que chegam e dizem, eu não quero mais sair daqui. Porque é valorizado por quem está na frente e pelo grupo. Então, é um trabalho, assim, que não é uma riqueza muito grande, esse trabalho. Porque a gente vê uma evolução, né? Sim, maravilhoso, Pablito. Até porque as tuas palavras e como você fala, valorizar as qualidades, você trazer todos para aquele foco. Como assim você está tirando sarro? Como assim você está debochando? Como assim você está rindo? Como assim você está criticando? Porque hoje nas empresas, né, o que a gente mais vê num quadro de uma equipe, porque não deixa de ser um time, Sim. né? Acontece isso também. E um é mais gordinho, um é um pouco mais lento, tem um raciocínio um pouco mais rápido. Lógico que vai do seu líder, no caso também, falando do futebol e do esporte, do treinador, ter essa sensibilidade e saber conduzi-lo na melhor posição. Mas é importante esse time ser coeso e ter um foco principal e saber que as diferenças são necessárias, né? Porque realmente seríamos uma chatice. Sim. Imagina todos com a mesma característica, a mesma qualidade, os mesmos defeitos. Uma empresa não cresceria, um time de futebol não seria possível, né? Realmente é fantástico. E para quem está nos acompanhando, para quem nos segue, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa a sua mensagem, o seu comentário. Aqui vai estar tá o nosso Instagram, tá o Instagram do Pablito lá. Outra coisa bem legal até que me surgiu agora, antes que me surja a ideia, o Pablito, a gente sempre reposta no nosso Instagram, mas ele sempre canta o hino nacional, não é verdade? Com Sim. que frequência você faz isso? Que é a coisa mais linda, né? Sim. Então, 2 vezes por ano eu faço um torneio interno, né? E assim, logicamente, como são 2 partidas, não precisa que todo mundo esteja na primeira. Só que eu coloquei uma regra
que todo mundo tem que estar também na primeira, porque quem vai jogar a segunda tem que assistir os colegas. Então, a gente tem essa entrada em campo, assim, bem séria, bem, como é que eu vou dizer, mesmo sendo um torneio interno de crianças, eu levo muito a sério, porque eles também levam muito a sério, se sentem importantes com isso. Então, a gente canta a primeira estrofe, né, do hino nacional, daí eu peço um auxílio, seja para a Celtic, para pais, né, para poderem trazer caixa ou, enfim, essas caixas de som, para a gente poder fazer essa parte, que é uma parte de respeito à pátria, de como se a gente estivesse fazendo um jogo oficial, né? Então isso eu julgo importante, eles entendem perfeitamente, porque a gente explica por que é importante isso. Quando a gente canta o hino, os clubes não cantam o hino antes dos jogos. Exatamente. Então a gente também vai fazer um jogo que não é um treino, porque um coletivo de um treino é uma coisa, um torneio, um mini torneio, um torneio interno é uma outra coisa. E isso valoriza bastante. Então eles se sentem importantes, que a gente, como é que a gente tem que se portar durante o hino nacional. A postura, exato. Né? Eles fazem a postura bem certinha. Exato, porque alguns já pronunciam. E eu, por primeiro, né, tenho que mostrar como é que a gente faz, dar esse exemplo, né? Então eu canto o hino com vontade porque eu acho bonito e eu passo isso para eles também. Eu sinto que chega neles essa informação, né? Fica uma atmosfera maravilhosa na Celtic, a gente coloca em todas as caixas, né? Muitas vezes, indiferente de qual seja a quadra que as crianças estejam, se é na quarta, se é no sábado, mas é fantástico esse amor à pátria, né, Pablito? Eu acredito que também você ter trazido muito isso lá da Itália, da Europa, que lá eles também têm muito essa cultura, né, de muita gratidão, muita honra à pátria que se serve, a bandeira que se leva, né, para cada time. É fantástico. Mas vamos retomar os 4 pilares. Qual o segundo pilar mais importante que você trabalha com os seus atletas? Então, é a educação, né? A educação, quando eu falo, não é educação só ser educado com o outro. Que nem eu digo para eles, educação é quando você entra, por exemplo, na Celtic tem as redes que estão em torno da quadra. E as crianças, elas veem como né? Tipo, o playground. Exato. Então, por exemplo, eu explico desde o princípio para eles que quando você entra numa estrutura, você tem que ter respeito por aquilo que existe. A lixeira, o banheiro, a rede, a trave, no caso do esporte, né? Na escola, a classe, em casa, a cadeira, o sofá, tudo. Então, esse respeito tem que ser em todos os ambientes. Então, quando eu falo de respeito, não é só de educação, não é só educação com relação a eu com a outra pessoa, mas primordial é esse respeito e educação para com os outros. Então, desde o princípio, como lá na Itália eles fazem, na Europa, entrou no campo, a primeira coisa é vir cumprimentar o professor, o treinador, e cumprimentar os colegas, depois vai bater a tua bolinha. Aí depois eu estou preparando o campo. Então, todos os meus grupos, eles entram no campo e vêm correndo, eles deixam a bola deles, vêm correndo me cumprimentar. E quando eu não me cumprimento, eu digo, não esqueceu de nada, a gente já se viu hoje? Não nos vimos, quando a gente não se vê. Então, isso dá esse retorno e eles se dão conta. Daí, quando um vem cumprimentar, o outro lembrou que não veio, vem correndo. Então, isso é educação. Eu julgo um aspecto bem importante. Por quê? Porque quando vai estar em casa e vai chegar alguém, vai ter isso ao natural. Então, a educação é com relação a tudo, né? Com as pessoas e com os ambientes. Então, é meio que geral, né? Quando a gente, né, aquela história, você vai dar o exemplo do lixo, né? Ah, tá muito longe o lixo, tá, mas eu jogo... Não, tu coloca no bolso a casquinha da bala. Tu coloca no bolso e no primeiro lixeiro, ou tu leva para casa e coloca no teu lixeiro de casa. Porque isso é uma coisa que se vê muito fora. Ninguém joga no lixo, fora da lixeira. Então, a educação ela é muito abrangente, né? Mas mais ou menos isso com relação à educação, né, que eu gosto de trabalhar. Né? É uma educação de base que a gente fala, né? Exato. Que você traz uma característica e muito vívida, muito real, né? Que muitas vezes a gente não vê, infelizmente, com a frequência que a gente gostaria, né, de ver, né, no nosso dia a dia. Exato. E até falando de ambiente, né, Sandro tá aí atrás, a gente tem o Meu Replay. Quero saber como é que é utilizado o aplicativo Meu Replay pela tua escolinha. Então, esse aplicativo veio a somar muito, porque o que acontece? Quando foi implantado, eu disse, como é que funciona? Tu se cadastra, tal, né? E depois dos treinos ou dos jogos, você entra nesse e baixa as imagens. Mas como é que funciona? Tem 2 botões, um botão para uma trave, para um campo e um para o outro.
Quando você vê um lance bonito ou um gol, você vai aperta aquele botão e ele por 30 segundos tem essa gravação. 22 segundos, 25 segundos. Então, você pega praticamente todo o lance, não importa se chega um pouquinho atrasado, 2 minutinhos, 5 segundos, 10 segundos atrasado, apertou os últimos 30, ele grava. O que acontece? É que eu tenho esse hábito já, né? Eu entro no meu replay online, baixo todas as imagens, faço uma seleção também, às vezes, porque às vezes alguém aperta ou eu aperto errado. Mas os pais, às vezes, no início, eles gravam tudo, porque estão emocionados com a atividade e tal. E às vezes eles se envolvem vendo a atividade e acabam esquecendo de filmar. E o meu replay online é pedido daí pelos pais. Chega de noite, na quarta de noite ou no sábado, me manda, o Felipe não para de me falar do gol, me manda o gol, ou fulano, enfim, um aluno, os pais, né, pedem esse. Então é um recurso, assim, muito bom, é um recurso muito importante, eu julgo muito importante porque às vezes eu utilizo durante os meus exercícios, durante a parte dos fundamentos da aula, que a minha aula é dividida em 2 partes, uma parte de fundamento e uma parte do coletivo. Então, durante os fundamentos, eu preparo a estrutura e eles vão fazer a atividade. Quando eles começam a fazer, eu clico até para mim ter isso. Que né? legal. Então, é um belo de um recurso que foi adicionado na estrutura que já é muito boa, né? Sim, e como é importante, né? A criança vai se ver, vai ver como fez, vai Sim. poder aprimorar, né? A parte técnica, tudo Sim. ali. E todas as nossas quadras, o pessoal tem o aplicativo Meu Replay, né? Tanto nas 4 quadras de futebol que a gente tem aqui na CELD, também na quadra de areia, né? Vocês que são nossos clientes, que utilizam a quadra de areia, também tem esse recurso. Inclusive, toda segunda-feira a gente está com a professora Nath. Quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, quer participar de uma aula de beach tênis, quer participar de uma escola de futebol para criança, para adultos também, funcional, entre em contato com a gente, que a gente tem muitas atividades lá para te oferecer para realmente colocar você na ativa, realmente colocar você em contato com o esporte que você mais se identifica. Inclusive, a gente tem uma variedade lá na CELD, né, Pablito? De esportes, de modalidades, para você, para o seu marido, ou para sua esposa, para o seu filho, para sua filha, para toda a família. Exato. E, além disso, a gente tem toda uma área de lazer que você pode fazer, né, todos os seus eventos, aniversários, comemorar momentos únicos. Inclusive, tivemos uma festa junina, né, Pablito? No sábado, a Escola SEI, nossa parceira, realizou a festa junina. E todos os nossos clientes queriam participar da festa junina. As meninas arrasaram, então de parabéns aos pais, né? Todos os envolvidos nesse evento lindo que teve no sábado. E vou deixar a ideia aqui pro Pablito e pros pais que estão nos acompanhando. Vamos fazer a festa junina da escolinha de sábado? Vamos? Vamos ver. A gente super top. Escolhemos aí o melhor sábado. Porque hoje eu falo, gente, o Pablito, ele traz esses 4 pilares, né, que a gente está comentando, a gente está conversando e se aprofundando aqui, mas a gente nota muito esse acolhimento, Pablito, que você tem com as famílias, né, esse envolvimento. Sim. Os pais são muito unidos e eles sempre fazem churrasco, não sempre, mas uma vez ou outra, com uma frequência, fazem churrasco após os treinos no sábado, sempre se encontram. A própria, né, na sala da minha filha... Sim. Né, tem 5 alunos que são do Pablito, então quase 1/3 da sala está estudando com o Pablito na CELD. Só voltando um pouquinho no pilar da socialização, agora você tocou um assunto, me lembrei, né? É que essa parte eu envolvo nos momentos dos treinos, eu faço só o árbitro. Então, eu faço um sorteio dos pais para serem pais treinadores. Então, todos os sábados, durante esse torneio, os pais viram treinadores. Então, isso também é para agregar e para socializar entre eles, né? Por quê? Porque em cada time tem 5 meninos e aquele jogo vai ter um pai treinador, mas no próximo pode ser o outro, é sempre por sorteio, não pode todo mundo, né? Pai treinador. Um pai treinador. Então, eu só faço árbitro. Às vezes funciona, às vezes não tanto, né? Porque por exemplo, tem pais que às vezes não querem, são muito tímidos, então isso também é para quebrar uma barreira, né? Eu convido sempre, digo, você não gostaria? Eu nunca fui de futebol, nem sei o que dizer. Não, mas se você estiver dentro, presente, já vai ser importante. Antes de começar o jogo, você troca 2 palavras com a equipe e o seu filho também vai se sentir bem, né? Então, isso se criou.
e daí cria o churrasco depois. Então essa Mas parte é a mas também socialização. tem aqueles pais que são treinadores lá do banco todos os sábados, todos os dias, todas as horas. Tem aqueles lá também. Esses aí não tem, é o que mais quem, na realidade. Esse é o que mais quer ser sorteado. Sim. Vamos passar aqui os vídeos que a gente tem no meu replay para vocês que ainda não tiveram oportunidade de jogar na CELD. É isso, Sandro? Consegue passar pra gente? Os vídeos, ó. Tá aí, a gente consegue ter acesso aos melhores lances, ao bola cheia, ao bola murcha. Aí são alguns vídeos dos ferinos da noite. No próximo episódio vamos trazer, ó lá, o golaço. Eita, a gaveta. E cada quadra tem esse meu replay ponto online, aonde baixa. E é fácil baixar, Pablito? Bem fácil, bem tranquilo. Fácil. Bem tranquilo, sim. Faz um cadastro, é isso, né? Faz um cadastro, coloca o seu e-mail, os contatos, cria uma senha e depois não tem segredo. Nós estamos com uma média de 3.000 cortes de vídeos por mês Sim. dos nossos clientes. Imagina, porque sendo 4 quadras, né? 4 5, quadras, na real. são 5 É. e muitos ainda não utilizam, né? Sim. Então, a gente tem alguns vídeos aí que passa. Essa é a quadra... Isso aí é quadra 2. 2. Quadra Isso. 2. Essa é a nossa quadra 2, que jogam 4 na linha e 1 no gol. Não, essa é a quadra 1, olha lá, tá a quadra de areia lá atrás. É quadra 1, verdade. É um pedaço da Esse é quadra um 1. lado. É um lado da quadra 1. Confundiu a gente agora aqui. Esse é o outro lado da quadra 1. Então, esse é um pedaço da CELD vista pelo ângulo do meu replay. Os clientes adoram, né? Quando a gente foi lá, já teve Richarlison, quando vai os famosos também, o pessoal sempre faz os recortes. Sim. Muito bacana. Agradecer o pessoal do meu replay também, que é nosso parceiro aqui no CELDcast. E para as empresas que querem participar aqui conosco também e apoiar o esporte da nossa região, sejam muito bem-vindos, entre em contato com a gente. Vamos lá, nós falamos sobre socialização, nós falamos sobre educação. Disciplina. E a disciplina. Então, disciplina, às vezes os pais até perguntam, mas o que é disciplina? Porque pensa o que vem quando é disciplina? Rigidez, né? Quando você pede disciplina, rigidez, ou ser mais... Chatice. Uma coisa muito... Né? A disciplina, quando eu coloco a disciplina, é ser disciplinado. Então, por exemplo, eu peço que eles tragam a bola deles de casa. Então eu digo, a bola que você traz em casa, que você brinca em casa, você vai trazer. E a responsabilidade é sua pelaquela bola. Então, toda vez que você trouxer, você vai fazer todos os exercícios individuais. Quando a gente fizer exercício em dupla, daí vai ser uma bola só. Mas eu trabalho muito a parte individual. Por quê? Porque criança pequena precisa desse contato com a esfera que é mágica, que é a bola. Então, eu digo, traz a tua bola. Se você esquecer, dependendo, se é um que sempre esquece, eu digo, todo exercício individual tu vai ter que fazer com alguém. Então, tu vai ter que esperar. Ou tu vai ter que fazer junto, vai ter que ir atrás dele um pouquinho e depois troca. Então, você vai perder. Então, essa disciplina de, por exemplo, trazer a bola. Disciplina de procurar chegar no horário. Então, o pai e a mãe, então, de repente, dão uma atrasada, cobra. Porque eu tenho um horário para chegar. Porque 9 horas eu começo o treino, é às 9. Não é às 9h05, 9h10, porque tem um grupo atrasado. Às 10 eu segundo grupo, eu termino 10 minutos antes, 5 minutos antes do primeiro treino. Às 10 eu começo, eu apito e começo. Então, chegou atrasado, é importante que todo mundo chegue no horário. Porque quem chega atrasado deve pensar, eu não estou sendo muito disciplinado nesse quesito, né? Ou meu pai e minha mãe não entenderam bem o horário. Então, eu posso cobrar, o treino é às 10, tem que chegar 2 minutinhos antes, porque o professor começa às 10. E isso também com relação para valorizar quem chega no horário. Eu vejo isso também, tem esses dois lados, né? Então, chegou no horário, começamos o treino, já está treinando. Chegou atrasado, perdeu parte do treino. O ser disciplinado é fundamental, porque quando a gente se disciplina a fazer uma coisa... eu preciso estudar matemática e eu vou ter uma prova. Se eu for disciplinado 1 hora por dia ou 20 minutos por dia, eu vou chegar bem nessa prova. Então, essa disciplina no esporte, ela vai ajudar, vai auxiliar a gente se disciplinar, ter como hábito essa disciplina nas outras partes da vida, nos outros aspectos da vida, né? Mas para qualquer coisa, eu tenho que ir no cinema, o cinema começa às 10, ou começa às 7, ou começa às 5, eu tenho que ir antes. Porque se eu achar que posso chegar a qualquer hora, eu vou perder o filme.
Então, essa disciplina é mais focada nesse aspecto. Se disciplinar durante o exercício, durante o fundamento. Quando eu estou explicando, eu explico para eles que nós vamos fazer um fundamento, domínio de bola, em progressão lenta. Eu vou demonstrar e daí vocês vão copiar. Então você tem que ser disciplinado em procurar executar aquilo que você prestou atenção e aquilo que você viu. Não, porque é o que acontece. Muitas vezes a gente diz isso para ele fazer isso e um vai lá e chuta no gol e começa a fazer embaixadinha. Então eu paro e digo, o que nós temos que fazer agora? O que o professor pediu para fazer agora? É domínio de bola, não é embaixadinha nem chute a gol. Então esse se disciplinar é procurar executar aquilo que é pedido para a gente melhorar essa habilidade. Porque o objetivo, tudo tem um objetivo. O domínio é um, o chute é outro, o ir pro gol é outro, o cabeceio é outro. Tem tantos, os fundamentos do futebol são tantos, né? E que a gente tem que se disciplinar para aproveitar o máximo daquele momento, né? Então, para melhorar essa habilidade. Então, isso também é disciplina. Então, digamos, o meu pilar de disciplina é mais nesse sentido. Sim, é mais no sentido também que me veio aqui, é o estar no presente, né? Exato. Porque hoje, como as crianças também, e a gente vê no mundo adulto também, no empresarial, as pessoas estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, uma partezinha da gente está em cada janelinha aberta, né? Então, nesse momento, a disciplina agora eu vou me dedicar a essa atividade, a essa habilidade, se dedicar 100% e depois, isso tem muito a ver, me lembra sobre, né, que eu sempre faço a mentoria com a Tânia, né, com a Tânia Zambon, o Michel, lá, o pessoal agora que estão lá em São Paulo, mas estão pelo mundo, e ela sempre traz isso para os empresários, né? Sejam organizados, tenham disciplina, organize o seu checklist da semana, com certeza você organiza o seu, né, Pablito? Sim. E organize o seu checklist da semana, faça a coluna A, o que é prioridade ou só você pode fazer, que é urgente e que não pode ser delegado. Na coluna B, o que você talvez possa delegar, né? E você só vai acompanhar como foi feito. Sim. Na coluna C, que não é tão importante e você pode sempre deixar para depois. Então, é a mesma questão. Por isso que o esporte, ele é algo que deve ser investido na nossa sociedade. A gente que está no meio, a gente sabe disso. Porque isso vai melhorar a sua performance, tanto na parte profissional, na parte cognitiva, né? A parte de realmente ter disciplina, organização. Né? E as crianças terem isso, né? Receber todos esses ensinamentos desde a base, com certeza serão profissionais diferentes, né, Pablito? Sim. Eu acredito que essa é a tua maior satisfação em realizar esse trabalho, né? Exato. Porque não tem como você colher. Se você planta uva, você colhe uva. Sim, vai dar frutos, porque é um trabalho formiguinha de todos os treinos, né? Porque a gente se vê uma vez por semana. Então, eu digo para eles, quando vocês vêm aqui uma vez por semana para fazer meia hora de fundamento, não vamos perder um minuto dessa meia hora, porque esse é o momento de você evoluir. Porque na hora do coletivo, você vai colocar em prática aquilo que a gente fez no fundamento. Então, a gente precisa de disciplina, a gente precisa estar focado. Mesmo crianças que são muito ativas né, e conversam bastante, agora não é hora de conversar. Agora nós temos que se focar no fundamento. Então, é um aspecto fundamental que isso vai servir para a vida, porque, na realidade, o esporte, ele encaminha, ele direciona para a gente aprender coisas que a gente vai aplicar no restante da vida. Exato, exatamente. São qualidades, características que vão ser desenvolvidas ao longo de uma vida. Né? Então, é fundamental. Eu sei que, às vezes, né, os pais... Eu tenho uma pequena também de 6 anos, nem sempre ela quer ir para a ginástica. Mas eu começo a lembrar ela dos movimentos que ela gosta de fazer lá. Então, vamos lá, filha, né? Vamos lá participar, vamos... Então, é importante os pais também darem um exemplo. Porque, como você falou, né, os pais, crianças não aprendem muitas vezes ouvindo, e sim... vendo o outro fazendo. Exato. Então, a maior educação que a gente pode deixar para os nossos filhos e para toda uma sociedade é o exemplo que a gente faz. É isso aí. Então, vamos lá para o nosso quarto pilar. É o quarto pilar, que são os fundamentos do futebol. Então, é um trabalho... Desculpa te interromper, mas como que você traz Traz pra gente, assim, toda essa bagagem, tudo que você aprendeu um pouco de cada país. Exato. Então, quando eu me vejo hoje, porque eu me formei em 87 em Passo Fundo, né, na UPF.
Trabalhei pouco com a educação física no Brasil e em 91 eu saí do Brasil. Nossa. Então, me abriu a mente para o mundo, né? Porque eu queria isso. Chegou um ponto que eu tive a certeza que eu não tinha nascido para conhecer somente essa realidade. Então, acho que é uma coisa que está meio dentro da gente, essa querer ir para fora ou vivenciar outras experiências e conhecer outros povos, outras culturas, enfim. Está muito dentro da gente. Exato. Então, saindo e podendo ver isso, como é que eu vou dizer? A gente aprendeu muita coisa, a gente aprende, vai pegando e vai criando uma bagagem. E quando eu voltei para o Brasil, que eu voltei para a escola, daí você trabalha de ACT por um tempo, faz o concurso, passa no concurso para educação física. Aí surgiu o futebol, dando aula em escola particular. Lá. Aqui. Então, você começa a colocar em prática toda essa bagagem, digamos, adquirida fora, sobre a unicidade. A minha linha é uma linha humanista, que a humanista é a linha onde você vê o ser como único. Então, você tem que respeitar o ser como único e procurar ajudar ele a melhorar suas habilidades e também ajudar ele a melhorar aquilo que ele não tem de bom. Então, por exemplo, um aluno pode ser muito bom de bola, mas é mal educado. Isso acontece muito. Eu tenho alunos que são excelentes alunos na escola, são excelentes comigo no futebol, porque eu dou regras. Eu deixo claro as regras. Não pode desrespeitar o colega, não admito palavrão, essa série de coisas que a gente conversou já antes, né? E ele não é bem comportado em casa, com os pais, ou com os avós. Então, eu já recebi pedido de ajuda, que não sabiam o que fazer. Então, eu conversei com esse aluno. Eu disse, olha, para mim, se você é bom na escola, é bom no futebol, em casa você não é bom, para mim você não é bom. Eu não quero esse aluno. Eu quero um aluno que seja bom em todos os aspectos. Eu quero um aluno porque aí eu mostro para ele que o seu pai, a sua mãe, o seu avô, sua avó não gostam de você, eles não fazem nada para você. Eu faço eles pensar. Entende? Numa conversa direta, franca. Você acha que eles não gostam? Não, eles gostam. Eles não fazem tudo para você, fazem. Eles te dão comida, te levam para a escola, te levam para fazer futebol, pagam por isso. Então, você deveria ser grato eternamente. Então, eu procuro valorizar tudo aquilo que é feito por eles, para que ele se dê conta sobre isso. E ele melhore. Então, acontece que quando tem uma conversa assim do professor, tem um efeito, às vezes, em casa, tem uma dinâmica e acaba meio que passando meio batido. Deu um castigo uma vez, mas não tem uma coisa clara. Então, o que eu faço? Eu aprendi lá isso. Na Itália, tem isso. Se você todo semestre, os alunos do futebol, não importa qual nível, tem que trazer o boletim pro treinador. Se ele tiver mal na escola, eu te dou 2 semanas para você melhorar na escola. Então eu faço a mesma, senão eu te suspendo do futebol. Não é o teu pai e tua mãe que vai suspender. Só que, obviamente, tem uma conversa... suspende, né, Pablito? Exatamente. Tem uma sintonia com os pais sobre esse tipo de punição. Porque eu disse assim, eu vou te dar 2 semanas para você pensar se você valoriza aquilo que eu estou fazendo, se você valoriza, respeita os teus colegas, se você respeita os seus pais. Eu te dou 2 semanas para você melhorar esse comportamento e eu vou monitorar. Eu vou entrar em contato com o seu pai, com a sua mãe, para ver como é que está indo. Até hoje, eu não tive um retorno negativo com relação a isso. Sempre foi melhoras. Porque os pais também dizem, professor, não sei o que tem, mas parece que o teu apito é mágico. E quando você fala, eles se sentem assim importantes que eles levam a sério. Então, não é que eles não levam a sério o que os pais falam, é que o profissional de fora, tendo essa postura, esse respeito por eles, eu digo para eles, eu estou falando isso para você porque eu me importo com você. Se eu não me importasse, eu só queria que você viesse aqui fazer o futebol e fosse para casa e continuasse sendo um mau aluno ou um mau filho. Então, eu digo que os meus pilares é nessa construção porque eu desejo, eu quero, o meu objetivo, o meu propósito é que você seja um filho melhor, um aluno melhor e um craque melhor. Então eu achei, é uma coisa que meio que surgiu ao longo do tempo. E essa bagagem eu consegui meio que juntar, né, a minha experiência no Brasil com a educação física.
quando eu aprendi na educação física que uma professora de recreação, praticamente no primeiro semestre, me disse assim para a turma, lembrem que vocês estão aqui para aprender a ensinar. Porque quem vai para a educação física porque gosta de esporte, porque joga, faz atletismo. Isso. E aquilo foi um despertar, porque realmente eu tenho que aprender a ensinar o esporte, ou através do esporte, ensinar coisas boas para os alunos, Que né? fantástico. Então, uma coisa interessante. E que nem eu disse, essa bagagem, esse modo como eu encontrei, foi um mix, né? Foi uma mistura do que eu aprendi aqui, do tempo que eu fiquei lá e participei do esporte, do futebol, sobretudo, né? E com categoria de base desses 3 clubes, né? Três sociedades esportivas, né? Da província de Treviso, no Vêneto, que eu tive essa oportunidade. E até hoje, assim, os meus alunos, os meus piazinhos, que eu digo de lá, que tinham 5, 6, hoje estão com 25, casados, alguns. E tem esse respeito, tem essa saudade, entram em contato, vêm me visitar, inclusive, né? Então, é uma linha e é um propósito que nem eu disse já antes, é muito gratificante e não tem valor para isso, porque a gente não é só treinador. Depois a gente cria um vínculo que é meio para a vida toda, né? É verdade, é verdade. E os alunos, eles ficam realmente com olhinhos apaixonados, gente. É inacreditável. Bom, dá para ver, né? Porque o respeito e a postura que você entrega, né, para a criança. Porque às vezes as crianças são tratadas feito crianças, como se não estivessem entendendo tudo, né? Sim. Mas muitas vezes elas já estão entendendo muita coisa. Muito. Demais. Muito, eu só vou fazer um parêntese sobre um particular que eu tinha na escolinha particular, na educação infantil, um aluno que era um autista leve. E ele gostava muito do futebol, e ele é bem coordenado, tanto que eu disse para a mãe dele, olha, é bem coordenado, claro, ele, né, o autista ele se perde um pouquinho, tem essa, né? Sim. Mas ele é bem coordenado, quando ele vê aquilo que é para fazer, ele faz, né? E daí a mãe entrou em contato, inclusive eu não tinha mais vaga. A mãe entrou em contato e disse, ele pediu para voltar porque ele disse que precisa melhorar no futebol. Ele tem 5 anos. Ele precisa melhorar no futebol. E daí ele queria voltar a fazer comigo, queria fazer atividade comigo. Daí eu disse, olha, eu vou iniciar o torneio e vai ser meio difícil que ele entre, porque o torneio, ele é bem... Ele é emocionante, ele mexe, né? Porque ele tem uma pressão, porque assim, é um torneio, tem o hino nacional, todo mundo, né? Mesmo o Sub-6 teve esse mesmo... Teve troféu, teve troféu, medalha, E esse aluno foi um exemplo, assim, de evolução. Porque ele, quando o primeiro jogo, ele saiu e entrou no campo umas 5, 6 vezes, chorou com o pai, porque ele ficava meio olhando a bola. No segundo jogo, ele chegou em casa, a mãe me reportou isso, ele chegou em casa e disse, mamãe, meu time perdeu, mas eu toquei 3 vezes na bola. Então, é assim, de chorar e sair um monte de vez. E depois jogar, conseguir ficar no campo durante 25 minutos, tocar 3 vezes na bola e participar, e o time dele, coincidentemente, foi para a final, né? E eles ganharam a final. E ele tocou um monte de vezes na bola. Então, assim, para mim, ver essa evolução em 5 semanas, em 5 jogos, né? Em 4 jogos, na realidade, é um prazer, é uma satisfação, é uma coisa assim, funciona. E os pais estão muito felizes, estão muito contentes. Por quê? Porque um menino autista já tem uma particularidade que é da própria situação do autismo, do né? Diagnóstico. Mas eu até disse, eu não tenho vaga, mas eu não posso deixar. Sim. Eu não posso abrir uma exceção para esse tipo de situação, porque é um desafio para mim também, porque eu já tive ele como aluno e agora eu quero ver ele no futebol, né? Fazendo um percurso, enfim. Que bacana. Então, e muito... ele tá lá E ele tá lá. Agora sábado, terminou a semana passada os jogos, né? Agora sábado a gente volta aos treinos normal e vai ser bem pegado. Mas ele só fala no futebol e não espera o futebol. E quando é que vai ter o futebol, né? Enfim. Então, essas coisas aí são muito gratificantes, né? Gratificantes e vão pra vida, né? Mas deixa aqui, Pablito, os horários até do torneio que está acontecendo agora, para quem está nos ouvindo, ir lá prestigiar essas crianças também. Ir lá e assistir e acompanhar o teu trabalho mais de perto. Então, eu trabalho na quarta-feira com o Sub-6, das 18h30 às 19h30. No sábado, das 9 às 10 é com o Sub-12, das 10 às 11 um Sub-10 e das 11 ao meio-dia um outro Sub-6.
Conforme a Aline comentou, eu tenho os grupos já fechados, mas eu tenho lista de espera, porque às vezes acontece que um aluno muda de cidade, às vezes acontece que os alunos também, as crianças também, às vezes estão ali porque estão por causa dos amigos, mas nem gostam muito do esporte de futebol. Então estão ali, daqui a pouco desistem, ou dizem, eu quero dar um tempo, e depois voltam, porque já me aconteceu vários que saíram, que não era o momento, e que um ano depois voltam, não, agora eu quero fazer futebol. Bacana. E daí... Acontece com criança, Exato. Né? Até então, a gente, adulto, a gente muda de ideia, né? Uma hora quer fazer o esporte, depois já faz outro, o importante está em ação. Então, esses são os horários, né? Se alguém tiver curiosidade de ver o trabalho, ou acompanhar também, né, o trabalho na rede social, a gente está disponível, enfim. É isso aí. E, Pablito, falando de gratidão, desse trabalho lindo que tu vem realizando ao longo desses anos, né? Que a gente sempre fala que conhecimento compartilhado vira sabedoria, né? E quais são os teus projetos futuros com as aulas? Então, na realidade, assim, eu teria até a possibilidade de aumentar grupos, porque eu poderia formar pelo menos mais 2 grupos de sub-10 e sub-12. Fazer mini Pablitos, né? O problema não, a dificuldade é encontrar horário na CELD. Nós vamos ter que dar um jeito. A gente dá um jeito. Enfim, mas tem essa possibilidade, porque, que nem eu disse, é um propósito que eu me encontrei como propósito de vida, né? De fazer esse trabalho, de trabalhar com as crianças, de preferência com os pequenos, porque eu não... Chega nos 12 para mim, eu sempre digo, 12, tem as escolinhas, né, que tem os maiores, vai lá, leva lá e tal, até deixo sempre muito aberto, porque às vezes a gente não pode acontentar todos, às vezes tem alguma restrição, acho que não gosto do trabalho de um outro profissional, que tem muitos bons, excelentes profissionais. A gente está com né? os melhores. Exato. E então eu sempre abro, todo mundo está aberto para fazer as mudanças que acham necessárias, né? Você está contente aqui, beleza? Você não está, né? É uma coisa bem tranquila. E depois dos 12 anos a gente estava conversando com o pessoal da R10, eles pegam até os 18 anos. Exato. Então eles têm metodologia para dar continuidade para esse futebol depois, né? Sim. Também. Então é importante, por isso que a gente fala, realmente vão lá e confira, a gente está com os melhores, vocês estão vendo pelo bate-papo. Então vamos dar continuidade. Qual que é o projeto futuro? Conta pra gente. Não, na realidade o projeto futuro é continuar nessa linha, né? O objetivo, porque, que nem eu digo, bastante trabalho que se tem pela frente quando a gente trabalha com crianças de 4, 5 em diante, né? E é um trabalho que é semanal, é por aula. A gente tem um projeto, a gente tem uma ideia do que vai fazer, mas a gente vai por aula e por mês, né? Então, a ideia, de repente, é expandir, aumentar, né? Aumentar algumas horas, né? Poder criar algum outro grupo. Agora nós vamos ter uma novidade no Sub-10, porque vai ter uma menina que vai vir treinar, que já entrou em contato, até ela não veio por causa do torneio que se encerrou sábado, né? Certo. Mas ela vai vir a treinar e vai ser muito interessante, porque do que eu entendi das características que a mãe me passou, vai ser um desafio para os meninos. E isso é uma coisa que eu já tive também, essa experiência que eu tinha na Itália, uma aluna que começou comigo com 8 e foi até os 12. E ela era uma referência no time, inclusive era a capitã que eu escolhi. Ela era capitã da equipe. Olha. De meninos muito bons. Inclusive, 2 meus ex-pupilos da Itália são jogadores profissionais no campeonato italiano. Que bacana. Que é lá do lugarzinho de onde saiu, que depois já tinha um pré-contrato, com 12 anos eles já tinham um pré-contrato com a Inter de Milão. E posteriormente eles foram emprestados na Espanha, teve um que jogou agora, acabou o campeonato em Malta também, a primeira divisão de Malta, né, o campeonato da Série A. E a Série B italiana, a Série B, Série C italiana, enfim, mas são jogadores da Inter de Milão e que é sempre prazeroso saber que, né, você contribui, que a gente fez parte desse percurso, né? Com certeza. Então, mas esses são os projetos, né, de continuar esse trabalho, porque eu acho que vale a pena. Eu sempre acreditei na mudança, né, na mudança para melhor nas crianças. Por quê? Porque eles são o futuro. Se a gente der bons exemplos, se a gente trabalhar esses aspectos, eu trabalhando com futebol, depois cada um trabalha com vôlei, com todas as áreas esportivas, mas trabalhar nessa linha, a gente vai criar alunos melhores, que eu digo, né? Alunos melhores, filhos melhores, craques melhores, enfim. Um aluno que é bom e que em todos os aspectos é bom, ele vai ser um excelente profissional.
Ele vai saber se focar, ele vai ter disciplina naquilo. Ele vai respeitar os colegas, vai respeitar todo mundo, né? Exatamente. Então, eu acho que é bem esses pilares, assim, eu criei pensando em como é que a gente faz para ter sucesso, né? Exato. Então, esse sucesso, muitas vezes, não é aquele sucesso econômico, Sim. mas é um sucesso de relações, porque a vida da gente é relações. Né? É criar, a gente não veio só, a gente está de passagem para deixar uma sementinha e que isso dê frutos. Então esse é o projeto principal assim, que eu vejo meu como objetivo, como propósito, né? É verdade. Não, fantástico. Eu sou apaixonado pelo teu trabalho também. Obrigado. E relação, né? Como você trouxe a vida, o que a gente leva, a Bíblia diz que é o amor, mas na verdade o amor está entre as relações. Exato. E você trouxe algo, às vezes não é só a relação entre as pessoas, é como eu me relaciono com os ambientes em que eu estou também, com as coisas, com os animais, com as plantas, com tudo. Então, realmente é através das relações que a gente deixa. Às vezes o sucesso realmente não é ser famoso. Né? A Lívia me pergunta, mãe, fulano é famoso, ciclano é famoso, essa escola é famosa, mas a questão é a fama, provavelmente o que ela está montando na cabecinha dela é o sucesso. O que é ser bem-sucedido para você? Né? Então, você trouxe de maneira fantástica. Vamos deixar um recado para quem está nos assistindo, Pablito? Deixa sua mensagem. Então, o convite é para vir conhecer a CELD, né? É uma estrutura que, inclusive, eu não estava na CELD e por conta de várias... até foi um momento lá que ocorreu o ciclone, eu estava numa outra estrutura e daí essa estrutura, enfim, teve problemas e não voltava e resolveram não voltar. Então, eu tive que procurar alternativas. E eu já tinha a informação da CELD. Quando a gente fez a parceria, né, de estar ativamente lá, né? Inclusive, eu participei também de colônia de férias daí, com a CELD. Foi muito Enfim, show. O convite é para vir conhecer a estrutura, para ver que é uma estrutura onde oferece, seja possibilidades para o desportista, né? Mas para ficar em grupo... tem muitas atividades, tem muitas festas também, eventos, né? Exatamente. Então, por exemplo, todos os meus alunos, ou a grande parte dos meus alunos, os aniversários são feitos lá porque tem uma estrutura que acolhe e que próprio te proporciona isso, né? Você está num lugar seguro, fechado, com estacionamento. São vários aspectos, né? Que a CELD tem de um ambiente coberto, ou seja... Antes eu treinava na praia, choveu, não tinha treino. Ou treinava nessa outra estrutura, não tinha... Era só cobertura, mas os lados não eram abertos, chovia, já era um problema. Exato. Então, é uma bela estrutura para se conhecer e tenho certeza que quem vir vai gostar e vai achar bem interessante. Fantástico. Obrigada, Pablito. Quero te agradecer pelo teu tempo, né? E por compartilhar com a gente também todo esse conhecimento, todo esse trabalho lindo que tu realiza lá na CELD. Pode ter certeza que a gente está muito lisonjeado, toda a nossa equipe, né? De você fazer parte do nosso grupo de empresários, né, que estão lá contribuindo para uma sociedade, porque hoje nós somos 500 crianças, são 500 famílias, que todos os empresários, professores estão lá, educadores, né? Eu digo, estão lá deixando a sementinha e plantando algo diferente naquelas crianças, na família daquelas pessoas. Obrigada, tá? Obrigado a você. E até a próxima, gente. Estamos aí. Não deixe de dar o seu like, deixe o seu comentário, contribui com o nosso canal para a gente sempre trazer mais novidade para você e compartilha com a gente o que você gosta de ouvir, o que você quer ouvir dos nossos entrevistados, quer ouvir mais crianças, quer trazer mais sobre negócios, educação, qualidade de vida. A gente está aqui para melhor servir vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.